Rádio França Internacional e emissões em língua portuguesa são 15 horas em Paris e 14 horas em Luanda. Catarina Falcão. Aqui estão alguns temas que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Em Angola, o Tribunal Constitucional rejeitou o recurso da coligação Casa-CE sobre o resultado das eleições gerais. Em Moçambique, os ataques na província de Nampula já fizeram pelo menos 6 mortos, entre eles uma freira italiana de 82 anos. No controle técnico desta emissão está Stéphane Defossé. O jornal começa agora. Em Angola, foi chumbado pelo Tribunal Constitucional o recurso submetido pela coligação da oposição Casa-CE, que perdeu toda a sua representação parlamentar. Este mesmo órgão deverá pronunciar-se a qualquer momento sobre o contencioso eleitoral interposto pela UNITA, o maior partido da oposição. O relato é de Avelino Miguel, o nosso correspondente em Luanda. O Tribunal Constitucional deve anunciar hoje em Luanda a sua decisão sobre os recursos de contencioso eleitoral interpostos pela UNITA, que contesta o resultado das eleições gerais de 24 de agosto. A UNITA contesta a vitória do partido governante, o MPLA, com cerca de 51%, anunciada pela Comissão Nacional Eleitoral. A Comissão Nacional Eleitoral atribuiu à UNITA cerca de 43%, resultado que o maior partido da oposição contesta, exigindo a recontagem dos votos para o apuramento da verdade eleitoral. Entretanto, o Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, apreciou o recurso interposto pela coligação eleitoral Casa-CE, tendo anunciado num acórdão que recusou a petição da mesma formação política que solicitava que fossem recontados os seus votos com base nas atas pré-existentes. Segundo o acórdão, para que o contencioso eleitoral tenha lugar, o requerente, a Casa-CE, devia previamente reclamar junto da entidade encarregada de organizar e conduzir o processo eleitoral, a Comissão Nacional das Eleições, obedecendo à lei orgânica que regulamenta os pleitos eleitorais. Avelino Miguel, Luanda, RFI. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi anunciou que pelo menos 6 pessoas já morreram deste sábado numa vaga de ataques armados no norte de Moçambique e há combates ainda em curso. Neste percurso, sem sucesso, quando não conseguem levar os jovens que eles recrutaram, atacaram a partir do dia 27 de agosto passado, até no dia 16 de setembro, no dia 6 de setembro, portanto ontem, as aldeias de Naquale, as machambas de Mbonje, na aldeia, e Napuda, no distrito de Anquabe, aldeias de Muamula e Mikole, em Chiuri, Kutua, Nari, no distrito de Irati, isso já é província de Nampula. E estamos em combate, toda noite estivemos a monitorar isso. Os jovens estão no terreno, estamos em combate, no posto administrativo de Chipene, no distrito de Memba. Consequência dos ataques que me referi, 6 cidadãos foram decapitados, 3 sequestrados e dezenas de casas incendiadas. Eles estão a levar para a medida. Ouvimos o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, em declarações recolhidas pela agência Lusa. Estes ataques têm levado à fuga da população em vários distritos da província de Nampula. O medo e o terror estão mesmo instalados nesta província nortenha, após o último ataque de grupos terroristas contra uma missão católica no distrito de Memba e que resultou na morte de 3 pessoas, entre as quais uma missionária italiana. O relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente em Maputo. O bispo da diocese de Nacala, Dom Alberto Vera, confirmou a morte de uma freira italiana no ataque da noite de quarta-feira contra uma missão da Igreja Católica no distrito de Memba, na província de Nampula, onde o secretário de Estado, Mete Gondola, lamenta o que está a acontecer. Estamos preocupados com todas as perdas do ponto de vista de desestruturação das famílias, da ameaça, sobretudo violência psicológica, a ansiedade que se cria sobre a nossa comunidade. A população está em fuga, contudo procura respostas para o que está agora a acontecer em Nampula, depois de Cabo Delgado. Também estamos a admirar esse ataque de onde vê, o que eles querem. Para além da morte da freira italiana de 83 anos, com tiro na cabeça, outras 2 pessoas da comunidade vizinha da missão foram decapitadas na noite de quarta-feira, em que uma igreja, escola, viaturas
dos padres e algumas residências foram destruídas após espiagem pelo grupo terrorista de Maputo para a RFI, o Orfeu Lisboa. A União Europeia aprovou hoje uma verba de 15 milhões de euros para apoiar militarmente a missão da SADC a Moçambique. Esta parcela vai complementar os 89 milhões de euros de financiamento às Forças Armadas de Moçambique, destinada a equipar as unidades que são treinadas pela missão da União Europeia no país. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, inicia hoje uma visita de 2 dias a Moçambique, em que vai reunir-se com o presidente Filipe Nyusi e entregar equipamento não bélico para apoiar o combate antiterrorista em Cabo Delgado. Uma dose de reforço de uma nova vacina contra a malária mantém um alto nível de proteção, adiantaram hoje investigadores, aumentando assim as esperanças de que esta vacina possa ser produzida em larga escala em alguns anos. A vacina, desenvolvida por cientistas da Universidade de Oxford, pode representar um ponto de viragem na luta contra esta doença, disse uma equipa internacional de investigação à revista científica The Lancet. O presidente francês Emmanuel Macron presidiu esta quinta-feira ao lançamento do Conselho Nacional de Refundação em Marcoussis, na região de Paris. Esta nova instância, na qual os franceses poderão participar online, é apresentada como uma renovação democrática, mas foi muito contestada por todos os partidos da oposição. Mais detalhes com Karina Branco. Os partidos da oposição e vários sindicatos olham com desconfiança para o Conselho Nacional de Refundação. Para eles, trata-se de uma forma do presidente francês contornar o Parlamento, onde o seu partido perdeu a maioria absoluta, e assim retomar o controle do debate público. O presidente do Senado, Gérard Larcher, também declinou o convite para participar no lançamento da nova instância porque considera que a democracia representativa é o Parlamento e que já existe um fórum da sociedade civil chamado Conselho Económico, Social e Ambiental. Emmanuel Macron limitou-se a dizer que os ausentes é que saem a perder, mas que as portas ficam abertas. O presidente francês tinha defendido este projeto antes das legislativas e tinha-o descrito como um instrumento de renovação democrática. Agora, não exclui que as propostas oriundas deste Conselho resultem em referendos. Nos próximos meses, os temas principais a serem debatidos na nova instância são o emprego, a saúde, o envelhecimento e a transição ecológica. A partir da próxima semana, os franceses vão poder participar online. Inquéritos recentemente levados a cabo pela OCDE mostram que, de uma forma geral, a população dos países ricos compreende que as alterações climáticas são provocadas pela atividade humana. No entanto, poucos se dizem dispostos a sacrificar o seu conforto ou a reduzir o consumo de carne em prol do clima. Richard Tavares, da Agência Europeia do Clima, Infraestruturas e Ambiente, sublinha que o consumo moderado de carne e peixe serviria a médio e longo prazo para a redução de emissões. Tudo tem a ver, eu diria, com peso e medida. A sociedade ocidental, digamos assim, desde há umas décadas para cá, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, teve um aumento exponencial do consumo, não apenas de carne, mas de peixe e de outros recursos e alimentos. Sobretudo a carne é um tipo de alimento que tem implicações ambientais muito elevadas na cadeia de produção, desde a produção dos cereais até à criação dos animais e mesmo depois de todo o processo. De facto, hoje em dia, a sociedade, infelizmente, é uma sociedade sobre consumo. E aí, um consumo mais moderado de carne, mas não apenas só de carne e de peixe, seria um meio que, a médio e longo prazo, contribuiria, de facto, para a redução de emissões. Claro está que esta redução também tem impactos no setor agroalimentar, que depois teria que ser compensado de outra maneira desta diminuição. Ouvimos Richard Tavares, da Agência Europeia do Clima, em declarações a Cristiana Soares. Os médicos da Rainha Isabel II, de 96 anos, estão preocupados com a sua saúde e recomendaram que a rainha seja colocada sob supervisão médica no Castelo de Balmoral, na Escócia, informou hoje o Palácio de Buckingham. Tanto o Príncipe Carlos como o Príncipe William já estão a caminho da Escócia. Já amanhã, Ursula von der Leyen vai propor, numa reunião dos ministros europeus da energia, a redistribuição dos lucros excessivos das empresas de energia provocados pelos aumentos dos preços da energia derivados da invasão russa da Ucrânia. A Presidente da Comissão Europeia vai também propor um corte de consumo de energia nas horas de pico. No pacote de propostas está também um limite máximo ao preço do gás importado da Rússia. É o ponto final nesta emissão. Continue connosco.